Está na hora de fazer a nossa conexão diária com a Europa, com Genebra, na Suíça, hora da nossa conversa diária com o nosso correspondente Jamil Chad. Toda a imprensa destacando a fala de Donald Trump sobre controlar esses 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela, fora outros itens aqui do nosso cardápio, né? Mais do que o número em si e a mensagem de impacto geopolítico que tem essa fala, né? Jamil, bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Olha, vamos lá, vamos dissecar esses 50 milhões. 50 milhões de barris, hoje, na Venezuela, significam 50 dias de produção de petróleo, tá? Mais ou menos, a Venezuela está produzindo 1 milhão de barris por dia. É muito menos do que no seu auge, sem dúvida nenhuma. Mas são 50 dias de produção, ou seja, já é bastante coisa, né? Se a gente for imaginar, dentro da produção, dentro dos recursos venezuelanos. O que significaria para os Estados Unidos? Mais ou menos 3 dias de consumo de combustíveis nos Estados Unidos por ano, que também não é desprezível, não. A gente pode pensar, não, mas são só 3 dias. Não, 3 dias do maior consumidor de petróleo do mundo. Então, também é um volume importante. Em dinheiro, quanto que dá isso? Mais ou menos 3 bilhões de dólares. Também não é irrelevante. Agora, tem algo muito maior do que isso tudo. O fato de que esse petróleo era nem do Rodrigo, nem do Trump e nem da Venezuela. Já tinha sido comprado pela China. E aí sim começam os problemas. Porque hoje o governo da China já deixou muito claro que condena essa atitude do Donald Trump e diz o seguinte, que os contratos entre China e Venezuela estão protegidos pelo direito internacional. Ou seja, não tem essa de desviar os barris de petróleo que estavam sendo destinados basicamente para a China, agora para o mercado americano. Isso foi declarado hoje pela manhã pelo Ministério das Relações Exteriores da China. Sim, Rodrigo. Sim, Rodrigo. Jamil, 50 milhões, você sabe, a gente sabe, né? Não é uma quantidade absurda de barril, você colocou aí também. O dinheiro não é desprezível, óbvio que 3 bilhões de dólares é uma grana. Os americanos estão tentando recuperar o que eles dizem que são 90 bi de dólares que eles investiram lá e perderam. Então, é um começo, 5% já, né? Ou um pouco menos. Mas o que importa é o seguinte, Jamil, isso não é uma atitude isolada. Esses primeiros 50 milhões são os primeiros. A pergunta é, o que vem depois disso? Qual é o modelo de sequestro, vamos dizer assim, do petróleo venezuelano que os Estados Unidos vão aplicar? Essa é a questão, pelo seguinte, claro, para isso, com esses 50 milhões, na verdade, eles conseguem obter isso ao longo, vamos dizer assim, dos próximos 3 meses, 1 milhão por dia, vamos tentar arredondar aqui. Agora, para além disso, começa a haver algum tipo de problema. Então, os americanos sabem que vão precisar das empresas americanas investindo na Venezuela para garantir que, claro, isso tudo seja revertido ao seu próprio mercado. Então, nessa semana, nós temos a informação de que várias empresas americanas já estão com reuniões marcadas com a Casa Branca, empresas, obviamente, do petróleo, marcada com a Casa Branca justamente para começar a desenhar esse modelo, justamente isso que você está falando, Rodrigo. Agora, eu insisto nessa informação, porque, claro, isso não é que acontece no vácuo, que esse petróleo estava lá, estava parado, ou quando ele não está parado, ele está sendo usado pelos próprios venezuelanos. Não, olha só, de mais ou menos 1 milhão de produção de barril por dia, quase 500 mil barris estavam indo para a China, ou seja, quase metade da produção venezuelana estava já indo para a China. Agora, a questão que a China quer saber é, e eu com isso? Como é que fica o contrato que eu tenho justamente com a PDVSA, com a estatal venezuelana, ou isso está encerrado? Se isso está encerrado, obviamente, vamos ter que rediscutir toda essa relação. Então, nós estamos falando aqui de algo extremamente importante, porque não se trata apenas de, esse petróleo aqui, a partir de agora, é nosso. Não, ele era de alguém. Não só dos venezuelanos, ele tinha um contrato justamente com a outra superpotência. Não por acaso ontem, na reunião da OEA, aquela instituição que a gente comentou ontem, né, Rodrigo? Qual na reunião da OEA, essa talvez instituição é a Organização dos Estados Unidos da América, é isso? Isso.
Quase isso, quase isso. Porque o que nós vimos foi, obviamente, uma tentativa de vários governos da América Latina de blindar Donald Trump durante a reunião. Mas quando o governo americano falou, quando a delegação americana na OEA falou, ela falou o seguinte, e aí foram essas palavras: nós não deixaremos que uma das maiores reservas de petróleo do mundo estejam nas mãos dos nossos adversários. Eu acho que está claro. Jamil, falar em adversário, eu não sei mais dizer quem não é adversário de Donald Trump no mundo. Eu não sei dizer. Fora Javier Milei, o resto do mundo é adversário de Donald Trump. Aí eu queria te perguntar o seguinte: você é na Europa, você está na Suíça, você está sentindo a pressão que a Europa está sentindo. A reunião de ontem no Palácio Eliseu, que o Macron recebeu todo mundo lá, não foi algo desimportante. Pelo contrário, a Europa toda se reuniu ali com grande preocupação. Os jornais franceses hoje estão apavorados. A manchete do Le Monde fala em imperialismo desenfreado. E aí, como é que fica a Europa no meio de tudo isso? Passaram 80 anos sem planejar o dia seguinte, né? Porque, claro, um dia esse guarda-chuva de proteção ou ia terminar, ou, obviamente, ia ter de ser revisto. Quando ele está sendo revisto, ele está sendo revisto de uma maneira, eu diria até brutal. Brutal porque vem junto, claro, com ambições territoriais, como no caso da Groenlândia, e rupturas com acordos comerciais, com tradicionais aliados europeus. Então, é tudo muito novo, vamos dizer assim, para a atual geração de líderes europeus, que vão ter de lidar, sim, com a construção de uma nova realidade. Uma nova realidade que é, obviamente, ameaçada pelo leste, claro, com a Rússia, e agora também ameaçada por Donald Trump. A Europa vai precisar se reorganizar militarmente, economicamente, eu diria até politicamente, porque, claro, essa é a nova realidade. Eu vejo aqui na Suíça, que sequer faz parte da União Europeia, Rodrigo e Felipe, também um constrangimento, né? Porque, afinal de contas, nós europeus, não estou falando no meu caso, não sou europeu, só tenho passaporte brasileiro, mas nós, europeus, temos uma relação privilegiada com Donald Trump. Não tem mais. E a ficha está caindo. E, obviamente, aí quando a gente vê essas matérias nos jornais, é basicamente isso. Ontem, curiosamente, Rodrigo, perdão por fazer esse desvio, ontem uma TV francesa pediu para eu participar justamente do debate com eles sobre a relação de Trump com o mundo. E aí logo eu entendi que a minha participação era para ver se eles começam a entender que nós não estamos em relações tão diferentes assim, nós latino-americanos e eles europeus, claro, em posições diferentes, mas de repente a gente está descobrindo que os europeus vão acabar batendo na nossa porta. O Brasil agora... Isso. O Brasil entrou para o clube dos ferrados e a Europa está nele, né? Quer dizer, eles entraram para o clube dos ferrados. Eles entraram. Eles estão descobrindo que tem livro chamado Veias Abertas da América Latina, entendeu? Eles começam a descobrir coisas que, curiosamente, a gente já conhece há algumas décadas. Eu vou te atribuir uma missão, você que é craque do jornalismo investigativo, olha só, você vai tentar descobrir qual manual de instruções aí na Europa está sendo redigido para substituir aquele de 45, que aquele não funciona mais, não serve mais, vão jogar as traças. Se é que já não foi jogado as traças, acho que foi, né? Acho que todos os três concordamos aqui.